tinha 14. 14 anos quando... Foi na minha festa de 14 anos. Eu tinha 13 para 14. Então, dia 8 de fevereiro de 2015, eu fiz 14 anos e foi aquele ano todo ali, de muita mudança nele, né? Que começou a procurar ir para a igreja e tudo mais, ler as escrituras e falar comigo e tal. E a minha conversão ela foi com 17, só que toda a preparação que envolveu a minha conversão foi através do meu pai, não foi através de mais ninguém assim, com tanta influência. Obviamente que Deus mandou outras pessoas, mas foi principalmente com ele. E dos 14 aos 17, você voltou para a igreja? Então, eu nunca saí, né? Eu tinha uma relação até meio farisaica, né? Se eu posso falar assim, com a igreja. Então, eu ia, mas eu às vezes não prestava atenção, às vezes eu, né, ficava em mundo da lua. Tinha essas questões da crise de fé, hora ou outra, né? Com a existência de Deus, que aí depois da conversão do meu pai, chegou a voltar um pouco mais depois à frente, mas cessou bastante ali, foi extremamente importante. Que a gente vai esquecendo, né? As coisas que Deus faz. Daí, quando já tá tudo bem, você arruma um outro problema para dizer, mas acho que aqui Deus não existe. Exatamente. Então, eu acabei sendo preparado justamente por ele, assim, né? Então, ele começou a estudar teologia. Então, que cara, mudança, meu pai foi voando, assim, né? Tipo, lia a Bíblia inteira. Aí ele me ensinava a Bíblia. Aí ele passou a estudar teologia. E ele começou a comprar livros de teologia. Os primeiros livros de teologia que a gente não parava de chegar livro na sua casa. Foi do meu pai, uns calhamação. E ele pegava folha sulfite e fazia as folhas, assim, de cabo a rabo, dos estudos dele e tal. Uma coisa impressionante. De mudança mesmo, né? Que não faz sentido, né? Não tem como não ser Deus fazendo. E aí a gente foi prosseguindo. Meu pai começou a acompanhar alguns pregadores no YouTube. E aí a gente estava inserido numa realidade, de novo, né, ainda muito complexa, teológica e tal. Então ele foi conhecendo alguns pregadores expositivos, o Augustus Nicodemos, o Paulo Júnior. E aí começou a me apresentar alguns deles. Então, nessa época ele escutou Paul Washer? Pregação chocante? Eu acho que pior que o Paul Washer, eu acho que deve conhecer hoje, mas na época era aquela coisa do recomendado do YouTube, sabe? Aparece pra mim e aí eu assisto. E começou a me apresentar, tanto o Nicodemos, o Hernandes, o Paulo Júnior, né, que são... Você que tá aí na sua casa, pega essa dica, tá? Qualquer coisa, dá um Google aí depois, procura esses homens aí que tem... Você tem que pregar lá no culto de jovens da nossa igreja. Vamos convidar ele um dia pra pregar lá para seria muito bom. Jovens. E aí foi me apresentando. E aquilo ali foi me interessando. Eu falei, nossa, que maneira legal de explicar a Bíblia, né? Que interessante, porque parecia que eu estava conhecendo a Bíblia pela primeira vez. E aí chegou um período do terceiro ano do ensino médio, que eu tava de férias ainda, antes de entrar no terceiro. Eu estava na casa da minha tia, e era dia 20 e tanto de dezembro, isso de 2017. E aí eu senti uma vontade muito grande de ler a Bíblia. Eu falei, não, eu quero ler a Bíblia. Do nada, assim. Vontade de ler a Bíblia. Isso, ou seja, meu pai me ensinava. Eu lia aqui e ali, mas assim, eu pegar para ler. De mim, isso não tinha surgido ainda. E aí surgiu nesse período de dezembro. Cara, eu comecei todos os dias. De dezembro de 2017 até mais ou menos março de 2018, que eu tava no terceiro ano do ensino médio. Eu li a Bíblia todo dia. Comecei a fazer devocional um atrás do outro e falar... E aí a Bíblia foi aí que você começou a falar na internet? Eu já tinha um perfil do Instagram, eu falava, mas não era muito conhecido ainda, era aquela coisa assim, nossa, eu tô conhecendo a Bíblia, eu quero compartilhar nos stories. Aí tinha os amigos da escola que viam, alguns zoavam, né? Também me chamavam de, crentinho, não sei o quê. Não era uma coisa muito forte assim também, mas... Te incomodava isso na escola? Aí eu ficava chateado. Porque, né, você tem aquela questão da identidade... que não é firmada muito ali na adolescência. Claro. Né? Então, eu preciso que os outros me amem, eu preciso que os outros gostem de mim. Então, se eu mostrar muito que eu sou crente, as pessoas não vão ficar muito perto de mim. Mas eu não tinha... Chegou um momento em que eu não tinha mais vergonha de falar. Mas eu ficava chateado. Eu me sentia mal. E aí, em março de 2018, eu tava no YouTube... E aí eu assisti um vídeo da Roberta Vicente. Assim, eu já acompanhava alguns canais do YouTube, né? Luca Martini, na época e tal. E aí apareceu um vídeo da Roberta Vicente pra mim, que era... O nome do título do vídeo era... Salva de quê? Tipo, do que eu sou salva, né? Ela conta uma parte da conversão dela, de que ela era da Igreja Católica, e aí que ela ouviu uma pregação
que falavam que Deus nos salvava de nós mesmos, né? Nos salvava do nosso pecado, mas também de nós mesmos, porque se depender da gente, a gente ia pro inferno e tal. Enfim, começou a falar e eu vi a explicação. Falei, nossa, que interessante. Nunca tinha ouvido, né, alguém falando de salvação dessa forma. Que não era uma coisa que eu pensava muito, salvação, né? Porque, eu tô na igreja, né? Você meio que se acostuma com aquela realidade ali de, tá tudo bem comigo, né? Vamos porque viver aqui, igreja, né? Eu já oro, aqui agora. né? Eu faço orações, eu falo com Deus. Meus pecados não pegam nada. O que eu faço aqui, olha ali, tem gente matando. Eu só tô vendo vídeo pornográfico no YouTube. Então. A pessoa acabou de entrar no... nem sou tão ruim assim. Então, e aí você fica com essa ideia de salvação, que eu, na verdade, nem sei exatamente qual que era a época. Mas ela começou a explicar. Nossa, que interessante. Nunca vi alguém explicando dessa forma. Tudo pelo YouTube. Aí, chega uma parte do vídeo, e essa parte é aí que tudo acontece, né? Que é quando a Bíblia é aberta e Deus fala, né? Ela leu Isaías 53. Meu Deus. Que é um texto do Antigo Testamento, de Isaías, que ele profetiza sobre a vinda do Messias. E ele fala, né? Eu lembro um trecho muito marcante para mim, que ele diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz em terra seca, não tinha beleza nem formosura, e nada havia nele para que o desejássemos. E aí ele começa a descrever o escárnio que fazem com o Messias, né? Foi desprezado, o mais desprezado dos homens, homem de dores, e aí ele fala também dos ladrões na cruz naquele momento ali, sepultado com aqueles que são ímpios, né? Que são maus. E ele começa a falar da expiação, né, dos pecados. Levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores tomou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cara, ela leu esse texto e ela nem precisou explicar. O evangelho ficou claro para mim ali. E a gente chama isso em teologia de testemunho interno do Espírito, né? Quando o Espírito Santo, ele nos habilita, ele nos tira as escamas dos olhos, ele tira a cera dos nossos ouvidos para a gente ouvir a verdade. Calvino, ele fala que o homem sem o testemunho interno, ele é como alguém que está no sol, mas é cego. A luz está iluminando, mas ele não enxerga, porque ele é cego. Então ele precisa de alguém que cure a cegueira dele, para que ele possa ver a luz. Foi exatamente naquele momento em que eu olhei para Cristo, eu olhei para os meus pecados e eu falei: o que eu sou diante de Deus? Eu sou nada diante de Deus. Eu sou mau, eu pequei contra o Senhor, mas Ele tomou meu lugar. E aquele momento foi tão radical, eu chorei bastante, né, ouvindo isso, e foi só ouvindo ela falar. Ela só citou o texto. Eu nunca me esqueci desse dia. Engraçado isso, eu tava no banho, gente. Tava tomando banho. Eu ouvindo isso dela falando. Então eu saí, assim, amarrado com a toalha e tal, e meu pai tava em casa, e o pai, eu entendi o evangelho, agora faz sentido, né? Tudo, e eu chorando muito, assim. Então foi um dia muito marcante para mim, porque a partir dali eu entendi o que Cristo tinha feito.